nossa amiga querida professora Monique, ela está presa. Eu desconheço em relação a ela uma dor maior do que a dela. Eu sei que os familiares têm a dor de ter perdido o pequeno Henri, de ter perdido o senhor Fernando, de ter, cada um tem a sua situação familiar, né? Mas peguem isso tudo e coloquem na professora Monique o que ela está passando. Ela acorda com seu filho morto. Ele já estava morto há horas. Sabemos que era trismo porque a médica ela não é legista, não é trismo, era rigidez cadavérica. Ele já estava morto há horas. Ele saiu de casa Há morto. horas, já tá. Não, mas o elevador mora. No elevador dá pra ver. O elevador estava esfalecido ali, né? Não. Ele já estava morto há horas. Não é trismo, era rigidez cadavérica. Com o detalhe de ser a primeira vez no planeta Terra que eles entubaram por 2 vezes um morto. A partir daí ela começa a descobrir que alguma outra coisa possa ter acontecido, mas ela já é colocada nisso tudo como a principal suspeita, né? Porque nem Jairo é mais o principal suspeito, é a professora Monique a principal suspeita, porque conforme a gente viu em vídeos anteriores, a primeira defesa tratou de construir uma imagem perversa da professora Monique, tirando do noticiário, não deixando ela saber o que a imprensa, a mídia estava descobrindo acerca do senhor Jairo. Então, enquanto a imprensa noticiava o que se descobria acerca do senhor Jairo, os advogados do caso faziam Monique andar junto com o senhor Jairo e ela sem saber o que estava acontecendo, até que cerca de 30 dias depois ela começa a descobrir com alguém falando, olha, está passando isso sobre o Jairo na TV, então ela começa a suspeitar o que está acontecendo. Então, veja o nível de perversidade que jogaram sobre essa mãe, porque ela acorda com o seu pequeno morto e de repente vem uma defesa contratada por cerca de 2.300.000 reais para fazê-la parecer-se ou cúmplice ou muito mais criminosa do que o senhor Jairo, sendo que nem criminosa ela é, né? Nós já estamos aí analisando, né, há algum tempo o depoimento da professora Monique, porque ele é muito intenso, ele é muito rico em detalhes e há coisas que passaram rápido assim até para ela mesma, porque foram 11 horas total de depoimento, né, com os intervalos e tudo, mas ela ficou à disposição desse depoimento por cerca de 11 horas. E aí a gente viu que cerca de 7 horas foram perguntas, depoimentos feitos à juíza. Hoje nós vamos analisar cerca de 1 hora desse depoimento, que são as perguntas que ela responde, perguntas feitas pelo promotor. O promotor vai trazer questões à professora e ela vai responder, e você vai ver o que é uma mulher num processo judicial brasileiro, né? A grande verdade é que a professora Monique tem sofrido por parte do seu ex-marido todas as violências constadas na Lei Maria da Penha, e ela vem sofrendo no curso desse processo todas as violências que uma mulher em processo não deveria sofrer, porque primeiro comprovou-se com o tempo que ela não cometeu crime nenhum. Até aquilo que o promotor insiste em chamar de omissão não foi crime de omissão. Ela mesma reconhece alguma coisa em que ela possa ter falhado, e qual mãe que não falhou igual a professora Monique? Então ela vai ser julgada penosamente, vai ser julgada drasticamente em função de falhas, de pontos cegos do processo? Enfim, vamos analisar ponto por ponto do que esse promotor, acerca dos quais esse promotor abordou a professora. E eu quero começar, inclusive, com uma declaração que a professora fez, em que ela disse que ela não ia mais ficar calada, que ela não ia mais aceitar assédios morais praticados por advogados de outrem, e não iria mais aceitar a mentirada que se espalha contra ela o dia inteiro.
e que eu deveria acatar a um depoimento único. E eu não vou acatar porque eu já fui silenciada demais, já me calei demais e agora eu não me calo mais. E aí eu fiquei me perguntando o que aconteceu, porque depois que ela esteve solta por um tempo pelo STJ, quem foi que aconselhou a professora a ficar calada? Porque fica muito nítido nesse depoimento que a voz da professora ela é poderosa. Um segundo ponto que eu queria que você observasse na fala do promotor é que ele vai fazer aí na verdade, um falso paralelo. Porque ele vai falar assim, olha só, você diz que tem provas de que o Jairo estava acordado, que possivelmente foi ele que cometeu o crime. Por outro lado, e esse é o falso paralelo, disse que ficou com o Jairo porque ele parecia uma pessoa acima de qualquer suspeita. Aí começa a capciosidade do promotor para tentar fazer a professora Monique dizer de forma que ela se incrimine. Mas ela respondeu ao promotor com muita propriedade, com muita ousadia, ela não abaixou a cabeça e certamente ele também ficou tentando usar isso contra ela, ele tentou ali ser humilde em público, mas ele certamente ficou tentando usar isso contra ela, como a gente foi vendo no decorrer do processo, porque ele fala assim, os dois fizeram um acordo, um não falou mal do outro, mas não é que ela não falou mal do outro, ela disse duas verdades. A primeira verdade é que ela tem provas de que o senhor Jairo estava acordado e que ele foi quem a acordou, e segunda, à noite, né, da morte do menino, e segunda, e que ela o tempo todo era assediada por pessoas dizendo que já era um príncipe, das pessoas mais amplas, né, lá dos poderes, até a família dele e até o pessoal, ele tratava todo mundo muito bem, mas ele usa essa contradição para dizer que é uma contradição dela, não é uma contradição da realidade. Assista aí. Boa tarde. Boa tarde, promotor. Vou te chamar de Monique, pode ser? Sim, senhor. Monique, foram quase 5 horas e meia de depoimento já, então eu preciso falar de forma pausada, porque eu tenho que ler alguns apontamentos e te fazer perguntas, Sim. ok? Você questiona a materialidade do crime, dizendo, não sei se a morte do meu filho foi acidental ou foi consequência de um crime. Um primeiro questionamento, porque teve um momento que a senhora disse o seguinte, olha, temos prova que foi ele, não fui eu. Mas logo depois, no seu depoimento, você fala, disseram que Jairinho era acima de qualquer suspeita, ou quando eu namorava com ele, ele era uma pessoa acima de qualquer suspeita, homem público, vereador de vários mandatos, enfim. Então, eu também não sei se foi ele. Então, a senhora oscila entre essas duas falas. Então qual é a pergunta? A pergunta é a seguinte, a senhora sabe o que aconteceu com o seu filho? Para ele ter morrido? Não sei o que aconteceu, porque só quem poderia saber foi quem me acordou, que foi o Jairinho. Não, sim, mas um processo pode descobrir. Sim, claro. Tá. E a senhora diz o seguinte, olha, eu fui a melhor mãe que uma criança poderia ter. Que uma criança não, que o meu filho poderia ter. O seu filho era uma criança. Sim, mas é meu filho. Sim, então, ele como criança, a senhora foi a melhor mãe. Sim. Perfeito. E a senhora está sendo acusada de uma conduta omissiva. Omissiva. Que a gente diz, talvez a senhora já tenha lido um pouco sobre isso, omissiva por comissão, porque seria uma agente garantidora, né? A pessoa que precisa proteger o seu filho. Então, mesmo que esse crime tenha acontecido, mesmo que a senhora tenha sido omissa, a gente tem que graduar a sua omissão. Se foi omissão de um maus tratos, se foi omissão de uma tortura, se foi omissão até mesmo de um homicídio. Então, eu tenho que esmiuçar. É claro que a senhora não querendo responder é um direito seu. Sim. Então, conforme você viu, e as pessoas esquecem disso, a prova que ela começou a ter de que Jairo possa ter feito alguma coisa veio cerca de 30 dias depois, porque até esses 30 dias depois ela estava sendo impedida pela defesa de ver quem era aquele seu então companheiro. E aí quando ela vai vendo, né, principalmente quando ela vai presa e descobre que tinha esse tanto de notícia cabulosa acerca desse cara, ela, pronto, meu filho foi na mão desse cara. Ela ainda nem pode acusá-lo de ter assassinado o Henri, mas ela certamente demonstra isso para o juiz ou para o promotor, que ela realmente agora tem todas as suspeitas acerca dele.
Né? Agora, se ele matou ou não, se ele matou naquele dia, isso tudo ainda é muito duvidoso e ela não está errada de colocar isso em questão. Não é que ela quer proteger Jairo, ela só está precisando ser justa, porque ela mesma está sendo injustiçada, sendo acusada de coisas que ela não fez. Aí a opinião pública quer que ela invente, igual eles fazem com ela, né? A família do Jairo vive criando um jeito de mostrar que a Monique é uma megera, que ela é estrategista. O Leniel está o dia inteiro inventando mentiras contra a ex-esposa e ela está tentando ser justa, né? Ela está tentando ser justa no sentido de mostrar assim, olha, eu não sei, eu estava dormindo, eu não sei do que meu filho morreu e nem posso dizer que o meu então companheiro fez isso. Agora, que ele tem indícios de alguém que maltratava as crianças, isso aí eu passei a ter com o tempo. Mas o promotor queria que ela fizesse baixaria para, quem sabe, até usar isso contra ela, né? Se ela falasse, não, ele matou, não sei o que. Ao juiz, olha só como é que ela é estratégica, quando foi encostada na parede, agora ela começou a falar que foi ele que matou, mas ela se mantém íntegra diante dessa capciosidade. O Leniel Borel hoje, para sobreviver politicamente, ele depende do Coronel Jairo. Ele depende do Jairinho. Ele não existe sem isso. Esse processo se tornou pão e circo. Se tornou, como é que eu vou dizer, rocambolesco. É um processo ridículo. O rapaz está preso há 4 anos de forma preventiva. Só para vocês entenderem. O que é prisão preventiva? Preventiva é o seguinte, olha, corre risco, não corre risco e tal. Olha, vamos prender aqui porque ele pode fugir, ele pode ameaçar uma testemunha. 4 anos se passaram. Vamos lá. Ameaçar a testemunha. Quem são as testemunhas? É o Leniel? Leniel é vereador. Está andando aí de carrão, um carrão muito melhor do que todos nós. Blindado. O mandato dele dá esse direito? Não sei. Vamos, né? Acho que a gente tem que pesquisar isso, mas tudo bem, vamos lá. Está andando de carrão blindado. Então o Leniel não pode ser morto por ele. Alguém concorda comigo? Acho que sim. Aí, questão das provas. Vamos lá. 4 anos se passaram. Né? É um dos requisitos para a prisão preventiva. Permanecer o réu preso para que sejam buscadas provas. Em 4 anos o promotor não conseguiu buscar prova? Então é ineficaz. Das duas uma. Ou o promotor é inepto, né? Ou não existem provas cabais que sustentem a condenação. E o restante que eu falei para vocês é uma pilhéria, dizer, não pode sair. Ele não sai por um único motivo, para sustentar o pão e circo. Porque se libera o Jairinho agora, para ele poder ficar em casa e esperar o julgamento, o que a população vai achar? Pô, calma aí, o cara foi liberado agora. Então, ele não é tão perigoso quanto a gente achava, né? Então dá pra gente julgar ele, dá pra gente ter dúvidas sobre a culpabilidade dele ou não. Então não soltam ele simplesmente por isso, porque querem construir uma carreira, só que não vão construir, vão afundar. O promotor está dando entrevista, que eu acho que é uma coisa ridícula, é uma coisa que dantesca, promotor não fala, promotor fala nos autos. Ai, mas Jairinho aí, não teve júri! Como é que o promotor se pronuncia sem júri? Isso é uma aberração! Entende? Em 1937, na era Vargas, teve o julgamento dos irmãos Naves, né, que até hoje no Brasil é considerado o maior erro judiciário do Brasil, em que a mãe dos irmãos Naves foi colocada na frente deles pelo delegado e foi violentada, né, de uma forma que vocês podem imaginar, né, uma forma íntima, enfim, na frente deles. E eles espancados. Perdão, Fernando? Isso é uma história real, isso? Sim, história real. Podem colocar aí, Irmãos Naves, caso judiciário, 1937. E eles espancados. A mulher, uma idosa, não conseguia mais apanhar, e quando ela foi violentada, ela disse, não foi meus filhos mesmo que cometeram o crime. Ela teve que confessar, porque ela confessou naquele momento, tá? E fugiu, né? Foi liberada, claro, não fugiu, foi liberada. E quando ela é liberada, ela procura o doutor João Alami Filho e fala tudo o que aconteceu com ela. E pede socorro para os filhos. O doutor João Alami Filho entra na questão e consegue liberar eles. Depois, muito tempo depois. Eles são inocentados e se vê que o Estado foi corrompido. Doutor, mas por que o senhor está comparando esse caso ao caso do Jairinho? Simples. Alguém maltratou o Jairinho? Alguém espancou? Alguém fez isso, fez aquilo? Alguém, né, violentou sexualmente alguém na frente do Jairinho para ele poder confessar? Não, mas não precisa. Simples. Olha só, meu filho Jairinho, olha só. Ou você confessa, ou você não vê mais teu pai, que é um idoso. Que daqui a pouco morre, amanhã morre, depois morre. E aí? Olha só, ou confessa ou você não vê mais teu pai.
Eles querem um réu confesso, eles querem pão e circo. Isso é ridículo, o judiciário está fazendo um papel ridículo, dantesco, entende? Então, assim, aonde a gente vai parar? E depois, quem vai pagar? Vocês sabem quem vai pagar o preço disso? Doutor, o senhor está defendendo o Jairinho? Não, estou defendendo não. Estou defendendo não porque não conheço. Agora, estou defendendo o meu bolso. E estou defendendo o bolso dos contribuintes. Porque quando o Jairinho for solto, e vai ser, mais cedo ou mais tarde, vai ser provada a verdade, e aí eu já não posso dizer se é o Leniel ou quem é. Eu só posso dizer que Jairinho não foi. Isso aí, para mim, pela análise que eu fiz, é notório. Tá? Agora, vamos lá. Fez a análise. Ele é inocente? Quem vai pagar essa indenização? A indenização é do Estado. O Estado só paga com o meu dinheiro e com o seu. Essa indenização sai do meu bolso. Sai do seu. Você vai permitir isso? Nós temos que pensar nesse tipo de coisa, gente. Não é possível. Nós não podemos mais deixar um promotor tomar, às vezes, de Lady Gaga da justiça, como vem sendo feito nesse processo, nesse procedimento. Eu sou Lady Gaga, eu sou uma diva, eu quero aparecer. Não, não vai aparecer. Você tem que se manifestar no processo. Esse processo está errado do início ao fim. Vereador, vai falar comigo? Não vai falar comigo? Me processa. Eu quero ver o senhor me processar. Tenta. Vamos lá. Me dá uma oportunidade de mostrar outras coisas que ainda não mostrei, porque eu tenho muita coisa, vereador. O senhor quer vir? Me leva para a justiça, vereador. Te convido. Vamos conversar na frente do juiz. A gente não pode falar, não pode contraditar a versão do Leniel, é isso? O Leniel é Deus? A gente tem que se benzer para o Leniel. Ó, Santo Leniel, seja bendito entre todos nós, esteja presente aqui no meio de nós, é isso? Ele virou Deus? Porque se ele virou Deus, alguém me informa. Vamos fazer uma religião nova, né? O lenielismo. O doutor, ele tem um deboche que eu tenho também. Enfim, mas não deu visualização, né? Não teve relevância muito. Mas ele não está assim com essa bola toda, segundo dizem, ele está assim, tá complicado. Então ele fica forjando notinhas em veículos de imprensa. É isso que dizem. Então isso não é vereador. Isso não é vereador. Isso não é político. Isso é um marginal com mandato, como tantos outros que já vimos ao decorrer desses anos inteiros aí de Rio de Janeiro, que não é novidade para a gente. Agora, vai cair? Vai cair. Por quê? O Partido Progressista, que é um partido sério, sempre foi, pelo menos na época do senador Dornelles, saudoso amigo, querido, na época da Cecília Dornelles, a mulher dele, enfim, a querida, né? Eu lamento muito que esse partido hoje esteja recepcionando essa podridão que é Leniel Borel. E eu falo sem medo nenhum. Leni, fala comigo. Me processa, Leni. Me dá a oportunidade de ampla defesa contraditória. Tem muita coisa para expor para o juiz. Me dá essa oportunidade? Me processa. Vamos nos encontrar no juízo? Te espero, hein? Não falta, não. Doutor, essa mulher entrou em contato comigo um dia depois que o Leniel começou a me atacar. Um dia depois. Sim. Contada. Defendendo a Monique, atacando o Leniel. Essa mulher, ela não é absolutamente ninguém. O que acontece? Ela se tornou uma psicopata de aluguel. Tá? Uma psicopata de aluguel. Eu quero, sei lá, intimidar, provocar um desafeto meu, mas eu não quero sujar minhas mãos. Bota ela. Ela já está, entre aspas, aí, desculpa a palavra, cagada, né? Toda problemática, bota ela para sujar as mãos, entende? Então é muito fácil, é uma coitada, uma miserável do ponto de vista intelectual, do ponto de vista até social, é uma miserável, ela está na sarjeta da vida, assim como ele, só que ele ainda tem algum nível mínimo de inteligência, porque ele quer construir, ele quer erigir a carreira política dele sobre o caixão do filho, que eu já acho uma coisa horrorosa. Você não constrói um alicerce sobre um cadáver. Isso é horrível. O pilar que construiu a carreira dele são os ossos do filho? Pelo amor de Deus. Horroroso isso. E tem gente que acha bonito? Não, não é bonito. Não tem nada de lindo nisso. Esse homem nunca derramou uma lágrima. Me mostra um vídeo de Leniel Borel chorando pelo Henri. Me mostra, que eu venho aqui e me desculpo, que eu me retrato. Mas não tem. Não tem. Eu desafio, me mostra ele inteiro. Como é que alguém cria um instituto? O Instituto Henri Borel foi criado, sei lá, 3 meses depois da morte do menino.
né? 2, 3 meses depois, não foi grande coisa. Aí você tem para criar um instituto. Você tem estatuto, você tem regulamento, você tem tudo isso. Como é que em tão pouco tempo se criou isso, gente? Ele já tinha inventado esse instituto? Ou ele não teve luto nenhum? Ele criou do zero? Ah, não, calma aí, meu filho morreu. Olha, agora eu vou ser um símbolo. Eu vou ser um símbolo, eu vou afastar meu luto, né? Ele é muito racional. Eu vou afastar meu luto, porque meu filho precisa de mim agora, já morto, eu vou lutar por ele. Calma aí que eu vou criar um instituto aqui. Pô, vou fazer o estatuto, tá. Pô, calma aí, gente. Vamos parar para pensar? O brasileiro, ele é órfão de heróis. E na orfandade de heroísmo temos que criar. Criamos lá atrás o Sérgio Moro. A gente viu no que deu. Ai, do juiz Sérgio Moro, que maravilha, ele vai salvar a democracia. Deu no que deu. E agora estamos criando o quê? Leonel Borel. Nós temos essa orfandade. Vamos acordar para a vida, vamos repensar e vamos avaliar quem nós estamos chamando de herói. Heróis, não existem heróis de capa, meus queridos. Acordem para a vida. E eu digo isso para mim também. Vamos parar de votar. Ah, é herói. Não é herói. Nós temos que votar em pessoas que tenham projetos. Qual o projeto que ele tinha? Nenhum. Ah, eu sou contra a violência contra a criança. Eu também. Alguém vai me eleger? Porque essa era a pauta dele, mais nada. Não tinha projeto concreto. Eu queria ir para a Disney pegar mulher, mas enfim. Agora, o mais chocante disso tudo é que ela reafirma que foi Jairo quem a acordou, né? E, claro, tudo indica que o Jairo fez alguma besteira com esse menino, ele a acordou para meio que fazer ela parecer a dona do negócio que ele fez, né? E aí, o que eu acho curioso é que ninguém exige uma cariação nisso aí. Uma cariação que, a verdade que a professora Monique tem, ia ficar provada até nas falhas discursivas dos dois, quem é realmente que cometeu o crime contra o menino, né? Então eu achei assim, perdão aí, né, a defesa da professora Monique, mas era para se pedir uma cariação numa situação dessa. Quando ela fala que ela não tem como saber quem cometeu o crime, tudo, aí o promotor fala assim, mas o processo vai descobrir, porque ele ficou lá insatisfeito com a resposta ousada e verdadeira da professora. Mas, na verdade, o processo nem pode descobrir, o processo já descobriu. Sabe o que o processo descobriu? Que a professora Monique é completamente inocente. Tanto é verdade que o ex-marido dela sabe tanto disso que ele fica o dia inteiro a difamá-la, porque ele já sabe que a ex-esposa dele é inocente. E o promotor também não quer aceitar, mas tudo ficou constatado, provado a inocência da professora Monique. Não há nada melhor do que abrir aspas para o que foi dito pela juíza acerca do primeiro delito de tortura. Disse a juíza: a acusada encontrava-se no salão de beleza quando recebeu, por aplicativo, a notícia de que Jairo havia se trancado no quarto com o menino, sobre o que Tainá já havia sido alertada pela acusada a não permitir, desde a ocorrência do primeiro episódio por ela narrado. Ao sair de casa, Monique deixou o menino aos cuidados da babá e em companhia da empregada doméstica, em horário que sabia estar o primeiro réu, Jairo, trabalhando. Aliás, nos 3 episódios, fica clara a escolha por este, Jairo, para a mesma prática de horário em que sabia estar a segunda acusada, Monique, fora de casa. Na verdade, a ré Monique achava-se a uma distância de 3,5 quilômetros do local do fato, certo que consulta ao Google Maps indica o tempo médio de 6 minutos para o descolamento em automóvel de um ponto ao outro. Ora, segundo prints acostados ao lado no index 530, aqui a juíza faz referência aos anexos do processo, do momento em que a ré toma conhecimento de que seu filho estava em poder do primeiro acusado, Jairo,
trancado no quarto por volta das 16h30, até o momento em que é comunicada pela babá de que a porta for aberta, enviando-lhe foto a demonstrar que o menino estava em segurança, decorreram 3 minutos, ou seja, às 16h33. Daí se conclui que, ainda que a ré saísse do salão sem pagar a despesa e sem computar seu trajeto do salão até o estacionamento e seu deslocamento entre a garagem de seu prédio, passando pelo elevador até chegar a casa, não haveria tempo hábil para evitar qualquer resultado, do que se infere ser impossível a consecução do delito sob a forma de omissão imprópria e, por conseguinte, sua tipificação. Para além dessa constatação, não corresponde ao aporte probatório a alegação de que a ré Monique não tomou qualquer providência para evitar a tortura. Os referidos prints deixam claro que, naquele mesmo momento, ela fez planos com a babá para surpreender o primeiro réu, Jairo, em próxima incursão contra seu filho, mediante compra de câmeras, além de, a todo tempo, fazer apelos, aparentemente desesperados, enquanto durou a insólita situação, para que a babá fizesse cessá-la, do que são exemplos os destaques nas fotogramas abaixo, que reproduzem os referidos prints, dos quais consta a minutagem de cada interação. Fecha aspas. E aí, vocês estão surpresos? Eu tenho certeza de que para muitos a ideia de ela ter ficado no salão de beleza passava a impressão de estou pouco me lixando. Mas como a própria juíza afirma, não foi bem assim. A verdade que emana do processo é diametricamente oposta às edições jornalísticas e às fofocas dos desinformados. Vamos pensar aqui em 7 coisas que ficaram muito claras no processo, na pronúncia da juíza Elizabeth Machado Louros sobre a situação da Monique nesse processo, que fez a juíza absolvê-la dos crimes de omissão e de tortura. Preste atenção nesses 7 motivos. Primeiro, a juíza vai deixar bem claro que a Monique ela tomou 2 providências. A primeira foi a tentativa de instalar câmeras, né, que na época ela teve que negociar com o então companheiro dela, mas ela chegou a instalar, ele descobriu, mandou tirar, aquela coisa toda, e ao mesmo tempo ela levou o Henri a especialistas, e todos os especialistas entendiam que se tratava de algum outro assunto que é até comum aos meninos na fase do Henri, quando eles não estão gostando de um novo relacionamento da mãe, por exemplo, né? E alguém fala assim, tá vendo isso que você está dizendo? Prova que a Monique sabia o que estava acontecendo. Ela não sabia o que estava acontecendo, ela tinha suspeitas, indícios, e ela precisava comprovar, e ela estava indo atrás dessas comprovações. Essa que é a diferença. Alguém fala assim, mas ela disse numa conversa com alguém assim, coitado do meu filho. Quando ela fala isso é porque ela está vendo que o menino não está satisfeito, mas ela jamais poderia imaginar que se tratava de uma violência. Tanto é que ela acaba não percebendo que o filho dela tinha sido assassinado, e nem que o provável assassino era o então companheiro dela. Ela vai saber disso depois de 20, 30 dias depois, né? E aí quando ela vai ouvindo que esse cara fez isso com outras mulheres e que as mulheres igualmente não detectaram, ela vai falar, ué, esse cara matou meu filho. Mas isso não foi assim, ela sabia, como o Ministério Público quer, né? E é importante lembrar que enquanto a gente fica pensando se Monique sabia ou se ela suspeitava, o senhor Leniel, ex-marido da professora Monique, pai do menino Henri, ele sabia. E ele diz isso em várias entrevistas, ele diz pelo menos de 2 situações. A primeira situação é quando ele fala que o filho dele dizia que o tio Jairinho abraçava muito apertado, que ele não gostava daquilo. Que isso podia ser uma reclamação qualquer de um menino que não gostava do namorado da mãe, mas beleza. Outra coisa que o Leniel também disse é que o menino um dia ligou para ele em chamado de vídeo, ele viu que o menino estava tristezinho, perguntou o que estava acontecendo, aí o menino diz isso tudo para ele, e o Leniel não toma nenhuma providência. Então, enquanto a professora Monique suspeitava, o Leniel sabia em pelo menos 2 situações, não tomou nenhuma providência, deixou o filho morrer, e agora que culpabiliza a professora Monique que ele precisa se esconder atrás
dela, que está neste momento presa de forma covarde por parte das autoridades públicas. O segundo ponto aí na pronúncia da juíza é que ela discorda da acusação que o Ministério Público faz de que a professora Monique foi omissa. Ela vai dizer, pelo contrário, para mim está claro que a Monique era a mãe cuidadosa de quem as testemunhas falavam. Ela vai dizer que para ela está claro isso e, ao mesmo tempo, ela faz questão de lembrar na sua pronúncia que o próprio Leniel dizia isso da sua ex-esposa e mãe do filho deles, né? Que a Monique era uma mãe cuidadosa. E a gente até já postou vídeos aí em outros meios mostrando o senhor Leniel dizendo isso. Então, ela era mãe cuidadosa. A pergunta é, por que então que esse ex-marido mudou o discurso? Não foi por novas provas de que ela não era uma mãe cuidadosa. Foi porque ele precisou se esconder atrás dessa mãe que está sendo justamente sacaneada pela opinião pública e pelo poder público. A terceira coisa é que a juíza vai mostrar porque ela entende que a Monique não foi omissa. Ela vai dizer das duas características, ou das três características típicas da abordagem do Jairinho. Primeiro, como é que a Monique ia ser omissa se as coisas aconteceram, as duas ou três, né? Tem uma situação que é duvidosa, mas duas situações que aconteceram, não foram horas de violência, que ela estava ali perto, não. Como é que ela poderia ser acusada de omissão se ela não estava em casa e, ao mesmo tempo, em duas situações, ela deixou o menino com a babá? Isso é omissão? Você que é mãe que sai para trabalhar e deixa o filho com uma profissional, você está sendo omissa? Se caso aconteça uma violência com essa profissional perto, porque tinha uma profissional perto quando essas violências aconteceram. Aí a mãe está sendo acusada de omissão, Ministério Público. A juíza discorda, muito bem. E a juíza vai pontuar então que não havia por parte da professora Monique nem vontade e nem intenção de ficar omissa enquanto o menino era torturado, porque ela nem sabia o que estava acontecendo. E quando a babá disse de maneira truncada, ela disse, entra no quarto, numa situação que durou 3 minutos. Que logo depois a babá sai com o menino no colo, manda a filmagem. Então ela não tinha nem como livrar o menino dessa situação, dessas duas situações específicas. Que é por isso que ela está sendo julgada por duas situações específicas, onde existia uma babá perto do menino que nada fez, nem obedeceu às ordens da mãe. E uma quarta coisa que ainda é um dos aspectos da abordagem do Jairinho, é que ele chegava em casa sem avisar, no momento em que a mãe não estava ausente, mas que uma babá estava presente. É sempre bom pontuar isso. A Monique não tinha como saber que o Jairinho ia chegar em casa, porque na cabeça dele ele estava trabalhando. Assim como uma mãe que está trabalhando ou fazendo alguma outra coisa externa, porque uma outra coisa que a juíza vai mostrar, a Monique não podia deixar de sair de casa por uma suspeita. Por quê? Quando ela precisava sair, ela deixava uma babá no local. Então ela vai entender que não houve nem crime de tortura, porque a mãe tomava essas providências de não deixar o menino exposto ao abusador, como acontece com muitas mães que saem e deixam o vizinho lá perto, deixam o tio abusador. A mãe contratou uma babá para cuidar do filho dela, e essa babá, para não ficar mal, até mandava algum comunicado, mas não obedecia às sugestões da mãe. Tem um crime aí que não é da professora Monique, né? E a quinta coisa que a gente precisa entender é que a professora Monique não tem como ser acusada de uma coisa em relação à qual ela não tinha controle. Como é que eu vou controlar uma situação que eu saí do recinto, ou no caso do dia da morte do menino, ela estava adormecida, profundamente adormecida, digamos assim, intoxicada, dopada, né? Ah, mas ela levou o menino no hospital. Eu explico isso em outros vídeos, onde eu mostro que uma pessoa entorpecida, quando acorda com seu filho desacordado, o entorpecimento sai um pouquinho, depois ele volta derrubando a pessoa. Mas, de qualquer maneira, ela estava ausente, seja resolvendo questões e deixando uma babá com seu filho, seja em casa adormecida sem saber o que estava acontecendo, porque ela tinha sido planejadamente dopada pelo seu então companheiro, né? Ela conseguiu provar isso na justiça, os movimentos do assassino do filho dela, e zero movimento dela, e zero movimento do Henri. E é isso que a juíza vai pontuar, né? Que é o sexto ponto. O Henri nunca foi deixado sozinho, ele sempre foi deixado com alguém que tinha a igual obrigação de cuidar dele, de zelar dele. Eu, como psicólogo, quando fico sabendo das violências de uma criança, ou como professor, quando fico sabendo das violências contra um aluno, eu tenho a obrigação de notificar. Como é que a babá, ali no mesmo ambiente em que ela via que o filho da sua patroa estava sofrendo violência, ela não notificou? Enfim,
estou dizendo isso aqui de maneira tópica, mas para que você tenha provas de que isso está nos autos, vou deixar para você agora um trecho onde o Dr. Marcos Ferreira vai ler e te explicar os termos técnicos usados pela juíza, que tem a ver com isso que eu acabei de te falar. Mas assista para você não pensar que são invenções minhas. São questões do processo, questões que estão nos autos. Preste atenção. A decisão da juíza acerca da participação da Monique nos crimes de tortura, conforme vocês sabem, denunciados aí pelo Ministério Público. Eu vou explicar as razões da decisão da juíza que absolveu sumariamente Monique da prática dos crimes de tortura. Eu repito, absolveu sumariamente Monique da participação ou autoria do referido delito. É de se assinalar ainda que a ré não se limitou a fazer planos, que não chegou a concretizar, de comprar câmeras de segurança, levando ainda seu filho ao médico logo no dia seguinte, onde submeteu a criança a exame de raio-x que nada a acusou, laudo no index 1052, no caso aí anexado ao processo. Tal não me parece ser o quadro mais concetâneo com o que vem narrado na denúncia, mas se aproxima bem mais da mãe zelosa a que se referem quase todas as testemunhas de seu convívio íntimo, inclusive seu ex-marido, Leniel, que neste processo figura como assistente de acusação. Vocês ouviram ou leram isso? A juíza fez questão de ressaltar que as testemunhas trataram Monique nos seus depoimentos dados à justiça como mãe zelosa. Por último, porém não menos importante, tem-se a circunstância já mencionada da escolha pelo acusado Jairo nos 3 episódios da alegada tortura, do horário em que vinha ao apartamento para supostamente agredir a vítima, ou seja, quando não era esperado e quando sabia estar a ré Monique ausente. Considerando que a omissão penalmente relevante deve se revestir de dolo, ou seja, intenção, e portanto evidenciar o liame subjetivo de aderir à conduta de quem age, o fato de o indigitado agressor precisar se esconder da genitora da vítima, Monique, para levar a efeito suas práticas, inviabiliza, por óbvio, estabelecer tal vínculo. Fecha aspas. Nesse ponto, é importante fazer uma reflexão, porque o que a juíza está dizendo é que para uma mãe ser considerada omissa a ponto de restar caracterizada sua anuência, sua concordância com a conduta criminosa de um terceiro, é preciso que fique demonstrada a sua vontade, sua intenção, o seu desejo real de ver alcançado o resultado esperado pela conduta do agressor, no caso aí, Jairo. Mas como Jairo sempre se valia da ausência da Monique para esconder dela as supostas torturas praticadas no pequeno Henri, mesmo ela sabendo posteriormente, seria impossível considerar que Monique, à distância, estaria concordando com as agressões. E que fique claro, não estamos falando de inúmeras agressões. Foram apenas 2 episódios aí pontuais e as providências para comprová-lo já estavam sendo tomadas por Monique. Mas vamos concluir. Passa-se então ao segundo episódio, do qual não se precisa data, que teve a duração de 3 minutos, prática em que se adotou o mesmo modus operandi, ou seja, forma de agir, consistente em chegar o agente Jairo em casa quando não era esperado, na ausência da ré Monique, e trancando-se no quarto do casal com o menino. Aqui, ainda mais ressalta a ausência de tipicidade na conduta da acusada, Monique, porque nesse caso, Monique sequer foi avisada, enquanto perdurava a suposta agressão, já que se encontrava fora de casa, tendo chegado logo depois de ter sido o menino liberado. Novamente, o agente da conduta comissiva, Jairo, se fez presente quando o não era esperado, porque se supunha estar trabalhando. Novamente, não se verifica falha no cuidado, já que o menino foi deixado sob a responsabilidade da profissional que, igualmente, tinha o dever de vigilância. No caso, a babá Tainá. Novamente, não se mostra razoável exigir que a ré Monique previsse o que estaria por acontecer de forma a levá-la a se decidir por não sair de casa. Do exposto,
tenho por bem absolver sumariamente a acusada, Monique, pelos 2 delitos de tortura a ela imputados, o que faço por aplicação do disposto no artigo 415, inciso 3, do Código de Processo Penal, por atipicidade da alegada conduta omissiva. Fecha aspas. Bom, em outras palavras, o que a juíza quis dizer? Que depois de apreciar todas as provas do processo, ela entendeu que a Monique não teve como evitar as torturas praticadas pelo Jairo e tampouco anuiu ao desejo de Jairo praticar as agressões em seu filho. E mesmo que não tivesse saído correndo com o filho nos braços para fora de casa, acusando sem provas um vereador de família influente do Rio de Janeiro, acredito que, como muita gente esperava dela, como se fosse algo simples de ser feito. Vejam que essa não é uma conclusão minha, é uma conclusão da própria juíza do caso. Eu queria responder uma questão aqui. A gente recebe várias mensagens, várias agressões, e já avisando, eu não vou deixar publicado nenhuma, nem na minha rede social YouTube e nem na minha rede social no Instagram. Não vou deixar, não vou dar palco para hater, não vou deixar as pessoas cheias de ódio infundados ficarem indo às redes xingar a professora Monique. As mentiras quando a professora Monique fazem sucesso, qualquer coisa que Leniel publica já são mais de 1000 curtidas em poucos minutos. Então o mal já está fazendo o seu sucesso. O meu objetivo aqui é claríssimo, é mostrar que a professora Monique é vítima, conforme o próprio advogado Marcos Ferreira vai mostrar pra gente, vai comprovar isso nas suas palavras, na sua teoricidade. Então, eu vou responder aqui um comentário que eu tirei, não vou deixar isso no meu vídeo do YouTube, mas eu guardei alguns, porque alguns cabem até processo a posteriori, né? Por exemplo, nós temos uma pessoa aqui, que é a Marli Bem-vinda. Eu acho que eu conheço essa senhora, já conversei com ela em outros tempos no Instagram. É uma pessoa de difícil personalidade, mas pode ser que eu esteja enganado. A Marli Bem-vinda fez um daqueles comentários odiosos, mas que dá para tirar algum proveito, dá pra gente pensar em algumas coisinhas. Por exemplo, ela vai dizer, em meio a um grande comentário, eu vou ficar só com uma frase, uma pergunta retórica dela, que ela diz assim, ó: vocês atacam Leniel porque ele quer justiça pelo filho dele que mataram brutalmente? Ela foi invocada porque a gente está tentando mostrar que o Leniel não é esse anjinho barroco que a gente fica pensando que ele seja. E isso se percebe desde o início do processo. Estamos dizendo que o Leniel seja o assassino do Henri? Não. Mas dizemos perfeitamente que o Leniel, inconscientemente ou não, tem um interesse na morte desse menino. Não estou dizendo que ele desejou a morte do menino, mas ele não fez nada porque ele tinha algum interesse ali, de forma que a professora Monique estava aí negociando com 2 machos. O primeiro macho, Jairinho, que viu o menino como um empecilho, tinha raiva das demandas que o Henri fazia justamente em relação à mãe, e a mãe não conseguia perceber isso como um risco de vida ao filho dela, estava tentando comprovar. De outro lado, nós temos o outro macho, que conviveu com a professora Monique há pelo menos 10 anos, durante pelo menos 10 anos, que é o Leniel, que tem um contato 2 vezes, a informação clara da boca do próprio filho de que ele estava sofrendo alguma coisa pelo tio Jairinho. O Henri não disse isso nem para a própria mãe, mas disse isso para o pai por pelo menos 2 vezes, que é o que a gente pode ver aqui, ó. Vou mostrar para você, para as pessoas não acharem que isso é uma invenção. Ó. E aí, veja só. O Henri, eu fiz chamada de vídeo, meu filho tinha um celular que eu dei para ele, pra gente conversar, e aí ele atende meio tristinho. Eu, filho, o que tá acontecendo, filho? Papai, eu não quero voltar para casa da mamãe. Ele estava na casa da avó. Da avó. E aí eu sou mais incisivo. Filho, O que está acontecendo? o que houve? O tio me machucou. Foi ali a 2ª vez que o Henri fala pra mim. Do tio. E o Henri, eu fiz chamada de vídeo. Meu filho tinha um celular que eu dei pra ele, pra gente conversar. Ou seja, vai repetir aqui, né? Ficou claro pra você que por 2 vezes o menino disse claramente ao pai dele sobre os abraços apertados do tio Jairinho e sobre que o tio Jairinho bateu nele. Ele disse isso ao Leniel. Por que o Leniel não fez uma ocorrência que fosse? Porque se eu estou separado da minha esposa e um filho pequeno meu vem me dizer isso que está acontecendo,
eu teria de ter procurado a justiça, a polícia, um boletim de ocorrência, qualquer coisa eu teria que ter feito. Né? Ou então, e não tendo feito isso, ai tadinho, ele esqueceu, o homem é assim mesmo. As mulheres justificam isso, né? Então, que não se seja incoerente com a mãe do menino, que ele sabe que era uma mãe coerente, amorosa, atenciosa, conforme as conclusões da própria juíza do caso. Então, não é que a gente está sendo contra o Leniel que está lutando pelo filho que foi brutalmente assassinado, porque o próprio Leniel tem suspeita de que esse menino tenha sido brutalmente assassinado, porque houve coisas ali no começo do hospital. Né? O que a gente pode perceber, e eu não sou do processo, eu sou um cidadão que, igual as pessoas que falam mal da professora Monique, eu também estou falando as coisas de fora, mas com algum conhecimento de causa. Pelo que eu percebo, dois homens tinham interesse em que o hospital cometesse os seus erros, porque o menino chega lá e fica sendo reanimado durante cerca de 2 horas. E aquela reanimação já deve ter estourado aquele menino por dentro. Né? E a terceira coisa é que o pai do menino não socorreu porque... E eu não estou falando aqui de uma raridade, não. Isso é muito comum acontecer. De pais do sexo masculino ter interesse em que a mãe se lasque toda em relação à criança. Eu conheço situações assim, tá? E as que eu conheço eu fiz as devidas denúncias. Do pai que morde o bebê para poder machucar a mãe, é o sentimento da mãe. Do pai que não levou a situação relatada pelo filho à delegacia para depois botar a culpa na mãe que estava tentando descobrir o que estava acontecendo, ele não conseguiu nada, ele conseguiu do filho. Então, quando ele fala aí no vídeo, né? Ah, eu não quero voltar para casa da mamãe. Ele nem está falando mal da mãe, ele está falando mal do que estava acontecendo com ele lá. E ele diz literalmente ao Leniel. O Leniel está aí falando, né? Com a Ana Beatriz Barbosa. Eu chamo a de Ana Beatriz Barbosa porque ela está sendo muito conveniente nesse caso. Esse caso interessa muita gente poderosa, das pessoas que não são modelo de vida. É gente oportunista, que sabe pegar uma situação midiática como essa para poder crescer em cima da desgraça alheia. Por isso que eu a chamo de Ana Beatriz Barbosa nesse caso, porque ela ajuda o pai, que ela sabe que também não é flor que se cheire, a ficar fazendo acusações contra a ex-mulher. Que é horrível para uma profissional fazer isso. Então, eu peço a você que junto com essas pequenas e parcas reflexões, cuidado, esse pai não está lutando por um filho que foi morto cruelmente, não, porque ele nem sabe se o filho foi morto cruelmente. O filho foi morto, foi assassinado, mas aquela história de ai, ficou 3, 4 horas chorando, pedindo socorro, e a mãe lá do lado, isso tudo é uma narrativa criada pelo Ministério Público, que não sei porquê gosta tanto do Leniel, e deu a um homem que está cheio de ódios contra a ex-mulher o direito de praticar, via justiça, essa vingança de homens contra mulheres. Essa é que é a feiura desse processo, e o que mais me choca é ver mulheres caindo nesse conto, no conto dos machos frustrados. Mas, seja como for, eu convido a você a ouvir esses minutos de reflexão do Dr. Marcos Ferreira, reflexões técnicas que ele vai fazer sobre se a juíza absolveu a Monique dos crimes, porque ela enviou a Monique ao júri popular. E a juíza foi muito incoerente em dizer que ela via a Monique como uma mãe amorosa e cuidadosa e ao mesmo tempo mandá-la para o tribunal do júri para se safar, e ele vai explicar os porquês disso. Segundo, quando fala se safar, eu tenho profundo respeito por essa juíza. Eu acho que ela está conversando com pessoas muito perigosas até. Então ela está agindo como ela pode. Então eu até entendo um pouco a conveniência da juíza nesse caso. É nesse sentido de se safar, é no sentido de se poupar. Não é que ela seja um ser mau caráter, porque ela não é. Ela conseguiu entender a situação da Monique nesse processo, mas é como ela não tem todos os poderes de agir de acordo com o que a justiça exige, ela preferiu entregar isso ao júri popular, talvez aí com receio de gente poderosa. Afinal de contas, foi no Rio de Janeiro que a juíza Patrícia Scioli morreu por gente poderosa do Rio de Janeiro. Né? Então eu entendo os receios da juíza, se for o caso. Segunda coisa, essa alegação horrível de que a Monique tem de provar que ela estava dormindo. Olha, de certa forma ela provou de todas as formas, porque
ela nem sabia o que tinha acontecido, é exatamente por isso que ela vai andando 15 a 30 dias ao lado do então marido, companheiro dela, porque ela não tinha a menor ideia de que aquele menino tinha sido assassinado e que o principal suspeito era o seu então companheiro, né? Mas quem tem de provar se ela estava acordada é o Ministério Público, porque o Ministério Público tem nas mãos as provas de que Jairinho estava acordado, de que tinha uma outra mulher conversando com o Jairinho no período em que Henri estava morrendo. Então, para que Monique tem que provar que ela estava dormindo? Todas as coisas ao redor provam de que ela não estava nem na cena, porque inclusive se tivessem provas já teriam entregue essas provas, né? E por fim a ênfase é essa: Jairinho, o ex-doutor Jairinho, estava acordado e essas provas estão nas mãos da justiça. E não sei porque o Ministério Público prefere ignorá-las para ficar acusando falsamente a professora Monique. Fique aí com as palavras do Dr. Marcos Ferreira. Se Monique foi absolvida sumariamente dos crimes de tortura, por qual razão ela acabou sendo pronunciada e até aqui está indo a julgamento pelo júri popular? Olha, a resposta é e não é simples. Eu explico. É simples porque, além dos crimes de tortura, Monique também foi denunciada pelo crime de omissão imprópria de homicídio duplamente qualificado. E foi por causa deste único crime, com um nome estranho aí imputado a ela, que a juíza Elizabeth pronunciou Monique. E por que não é simples? Pois é, galera, porque aqui entra o ingrediente indigesto que sempre se apresenta em crimes midiáticos, ou seja, naqueles em que a sociedade passa a cobrar resultados das autoridades e a pressão por justiça se faz presente quase que diariamente. Mas por que estou afirmando isso? Bom, porque a juíza Elizabeth, que proferiu a sentença, absolveu sumariamente Monique dos crimes de tortura, fazendo questão de ressaltar que todas as testemunhas ouvidas em juízo, inclusive o próprio Leniel, que covardemente hoje ataca Monique, foram unânimes em dizer que Monique sempre foi uma mãe zelosa. Isso mesmo, uma mãe zelosa. Ressaltou também que era impossível Monique agir de modo a evitar os 2 episódios de torturas praticadas por Jairo no pequeno Henri. Porque eu ouço muita gente falar que Monique não fez nada para tirar seu filho da presença do padrasto Jairo, que ela teria sido negligente. Mas espere aí, eu repito, foram 2 episódios rápidos de tortura ocorridos na ausência da Monique. E logo em seguida veio a morte do pequeno Henri. As lesões não eram aparentes e por mais evidências que pudessem existir, meu Deus, não seria fácil para Monique nem para ninguém simplesmente arrumar as malas, pegar seu filho no colo e sair de casa. Ninguém em sã consciência faria isso, pelo menos não naquele momento. Quem diz que faria é porque certamente não tem empatia ou nunca viveu algo parecido. E mais, quando você resolve morar com alguém, você investe energia, investe dinheiro, você projeta sonhos, muda sua vida para se adaptar à relação, cria expectativas positivas, se agarra a elas, envolve filhos, família, amigos. Justamente por isso, não é fácil para ninguém ter de reconhecer que alguém que você ama é narcisista, um psicopata, uma pessoa má, cruel, que dirá um assassino. Então, parem com essa ideia simplista de que Monique é culpada porque não saiu de casa com seu filho. Porque não é tão simples assim. O risco que Monique correu, a meu ver, era compreensível e permitido. Além disso, o que coube a ela, ela fez. Ela cumpriu com o dever de cuidado que ela tinha a todo momento. Orientou a babá, comprou câmeras, levou o pequeno Henri ao médico. Eu não tenho dúvida de que se a morte não tivesse ocorrido em curto espaço de tempo, certamente Monique teria conseguido a prova necessária para, daí sim, tomar toda e qualquer providência contra o Jairo. Enfim, voltando à sentença, quanto ao crime por omissão imprópria de homicídio duplamente qualificado, ao contrário do que a juíza reconheceu em favor da Monique nos crimes de tortura, nesse ponto, curiosamente, ela disse que o raciocínio não poderia ser o mesmo. A mesma juíza que afirmou que Monique não praticou as torturas no filho, reconhecendo que ela sempre foi uma mãe zelosa,
a pronunciou pelo crime de omissão imprópria, de homicídio, por não ter prova de que Monique estaria mesmo dormindo no momento do crime que ela, em tese, teria obrigação de evitar. Ora, o ônus da prova é da acusação, isto é, caberia ao Ministério Público provar que ela estava acordada e não o contrário. Mesmo porque, tirando a possibilidade de haver, câmara no interior do apartamento, dificilmente Monique teria como provar que estava dormindo. Porque ninguém se filma dormindo, ninguém conversa ao telefone, ou ninguém tira foto de si mesmo dormindo. Enfim, imagino que qualquer prova desse sentido só poderia ser produzida por um terceiro. E o único terceiro presente na cena do crime, quem era? O próprio Jairo. Mas ainda que ele tivesse essas provas, seria do interesse dele apresentar esse tipo de prova em juízo? Óbvio que não. Aliás, razão existiria para a pronúncia da Monique se provas existissem demonstrando cabalmente que ela estava acordada e, portanto, devia e podia agir para evitar o resultado lesivo, e não o fez. Ou seja, devia impedir as agressões que levaram à morte do próprio filho. Mas não há prova nenhuma nesse sentido. Logo, o correto seria sim absolvê-la sumariamente, tal como ocorreu nos crimes de tortura. A propósito, diferentemente de Monique, provas há no processo de que o Jairo estava acordado naquela fatídica noite. Acreditem se quiser, mas ele ainda foi capaz de trocar mensagens com uma ex naquela mesma madrugada. Desculpem, mas para mim não faz sentido algum submeter a mesma mãe reconhecidamente zelosa, que sempre cuidou carinhosamente do filho, ao escrutínio do júri popular por uma simples dúvida de que essa mãe estaria ou não dormindo no momento do crime. Bom, falando nesse crime de nome estranho pelo qual Monique foi pronunciada, querem alguns exemplos que se encaixam nele? Ele ocorre muito em casos de omissão médica, quando um médico, por obrigação legal, deixa de atender ou deixa de adotar procedimentos que poderiam aí evitar a morte de um paciente. Ou mesmo um salva-vidas, que se distrai e alguém acaba morrendo afogado na piscina que estava sob sua responsabilidade. Mas, gente, comprovar a culpa nesses casos é muito complicado, porque é bem difícil aferir a responsabilidade exata dos envolvidos, sobretudo quando sabemos que a conduta criminosa é quase sempre associada à ação. E no caso do pequeno Henry, infelizmente ainda tem aquele componente indigesto que eu sempre refiro a vocês. Por se tratar de um crime que está sendo acompanhado pela imprensa, notadamente com o envolvimento de criança, acreditem, torna-se muito difícil para qualquer juiz absolver completa e sumariamente qualquer réu envolvido, quando a opinião pública, contaminada, suspeita da sua participação, mesmo que a ausência de prova seja muito clara, e por razões muito simples. Pergunte a si mesmo, como boa parte da sociedade receberia a notícia de que Monique fora absolvida de todos os crimes imputados a ela? Essa notícia tornaria algumas pessoas mais ou menos confiantes na justiça brasileira. Quem seria julgada pela sociedade, no caso? A Monique ou a juíza que a absolveu? Ou seja, está em jogo a credibilidade da justiça como um todo. Fora que, em casos assim, a pressão sobre a decisão da juíza vem de autoridades dos altos escalões da justiça e até mesmo da política. Por isso, por mais que a juíza tenha deixado brechas aí importantíssimas para a defesa da Monique explorar, não só no recurso, mas também quanto no próprio tribunal do júri, se o caso, é muito mais fácil para ela jogar a responsabilidade para os tribunais superiores ou para o próprio conselho de sentença, como ela acabou fazendo, e tirar essa bomba do colo. Vocês conseguem entender? Não por acaso, vocês viram todas as manchetes da imprensa escrita e falada dando a notícia de que Jairo e Monique serão julgados pelo tribunal do júri. E era só disso que eles precisavam. Para a sociedade, a ideia que fica é: aí sim, criminosos vão a júri popular, vai ser feito justiça. Agora, vocês viram alguma notícia de que Monique teria sido absolvida sumariamente de algum crime? Se viram, me surpreende, mas certamente daria para contar nos dedos. Notícia positiva não alimenta os urubus emocionais, esses que gostam de ver a desgraça alheia. Da mesma forma que canal no YouTube que tem compromisso com a verdade, não bomba.
Enfim, eis, portanto, o grande problema que sempre é gerado quando se está diante de um crime midiático. Isso não é bom para ninguém. Podem ter certeza disso. Pronunciar Monique pelo crime omissivo impróprio de homicídio duplamente qualificado do pequeno Henry exige de todos nós crer que Monique não só estava acordada naquela madrugada, mas que ela teria concordado intencionalmente com as ações praticadas por Jairo e nada teria feito para evitá-las. Seguindo o raciocínio da sentença, Monique teria dito para o Jairo: olha, eu não aceito que você torture meu filho quando eu estiver fora de casa, Jairo, mas eu permito que você torture e mate meu filho na minha frente. Nada mais ridículo. Ora, se mesmo ausente, Monique orientou a babá como agir, imaginem presente e flagrando uma agressão ao seu próprio filho. Bom, para concluir, como todo respeito às opiniões contrárias, mas diante de tudo que já vi nesses vários anos de dedicação ao tribunal do júri, na condição de advogado, para mim, Monique é tão vítima quanto seu filho nesse caso. E o que me faz crer nisso são as provas do processo. Para mim, Monique é inocente. E se vocês quiserem entender melhor o que uma notícia equivocadamente veiculada pela imprensa pode provocar na vida das pessoas, eu sugiro que vocês assistam o documentário da Globoplay acerca do caso da Escola Base, ocorrido em São Paulo em 1994. Foi tema agora do Fantástico neste fim de semana. Este caso deveria servir de exemplo para corrigir muitos excessos que teimam em ser a tônica de programas televisivos irresponsáveis e criminosos até hoje, que se safam das consequências, diferente das pessoas cujo dedo é apontado injustamente. Leniel, que era pai e tinha as mesmas obrigações, não foi acusado de nada, por que então Monique está sendo? É mais ou menos isso, ok? Então agora prestem bem atenção no que disse a juíza acerca do tema. Mais ou menos assim, abre aspas. Embora plausíveis as alegações nesse sentido, em face das claras desconfianças manifestadas pelo genitor da vítima, Leniel, ao longo da instrução criminal, relativamente ao estado físico de seu ânimo, do ânimo de seu filho depois que foi residir em companhia do padrasto, a partir de relatos da própria vítima, é de se notar que o Ministério Público atua como titular da ação penal, lastreado na apuração feita ao longo da investigação policial. Portanto, entendo, disse a juíza, que o Ministério Público, então, quando da dedução e de sua pretensão acusatória, optou por uma narrativa de cunho mais objetivo, fazendo recair a imputação por crime omissivo impróprio sobre a genitora, Monique, que detinha a guarda da criança e que, ademais, estava presente no local da prática do suposto crime contra a vida. O segundo, ataques e ofensas públicas ao Poder Judiciário e à acusada Monique por parte de Leniel, com possíveis reflexos sobre eventual julgamento pelo Tribunal do Júri. Aqui, eu novamente reproduzo as palavras da própria juíza, de tão importantes, abre aspas, trata-se aqui de preocupação justa por parte da defesa, que, contudo, mostra-se além do controle deste juízo, do Tribunal do Júri. Não só pelo risco de interferir com a livre manifestação de pensamento do pai da vítima, Leniel, senão também pela óbvia dificuldade de frear o fluxo virtual de informações que, conquanto muitas vezes eivado de inverdades e até de abusos, ainda padece de sérias limitações para fiscalização pela ordem jurídica. Tudo o que se pode esperar é que, caso sobrevenha julgamento em plenário, possam as partes livremente depurar o debate e corrigir certas manifestações, clara e totalmente divorciadas do contexto probatório dos autos. Repito, clara e totalmente divorciadas do contexto probatório dos autos. Entendem agora por que eu toco tanto nessa tecla? Galera, eu vou partir desta para uma melhor, se Deus quiser, com a certeza de que em casos de homicídio, não importando quem é a vítima, sua classe social, nenhuma informação deveria ser veiculada pela imprensa. Isso pode até atender aí aos anseios dos curiosos, mas é extremamente prejudicial para a justiça, no sentido mais amplo possível. Do início da investigação até o final, tudo se torna suspeito.
O pré-julgamento se instaura agasalhado em informações completamente descontextualizadas e conveniente na maioria das vezes, em falsas verdades. E quem perde? Somos nós, sociedade. Enfim. Vá no link que está aqui na descrição e acesse a reflexão na íntegra. Não se esqueça de dar o like nesse trechinho de vídeo, compartilhá-lo e se inscrever neste canal, apertar o sininho para você receber as notificações. Muito obrigado.